Atenção, você aí, estou de volta aqui trazendo novidades. Você que vai fazer concurso para o Conselho Federal de Psicologia aqui em Brasília, agora no início de 2016. E você que vai fazer concursos para os conselhos regionais em todo o Brasil, que são ao todo 23, se liga aí que eu vou estar trabalhando, entendeu? Com a Lei 5.766 de 71, essa lei, o que ela fez? Ela criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, como também ela deu outras providências. Paralelo à lei, eu vou estar falando do decreto que veio regulamentar, entendeu? Que veio regulamentar a lei que criou os conselhos, como também o mesmo decreto deu outras providências, tá bom? Então, vou estar tratando dos dois diplomas legais paralelo, tá bom? Citando aí algumas diferenças e algumas semelhanças que existem em um e o outro, tá bem? Então, se liga nesse curso que serve para você, tanto que vai fazer concurso para o Conselho Federal, como eu já falei, como os concursos que estão abertos aí no Brasil e que virão a abrir dos conselhos regionais, porque nesses órgãos cai sempre esses dois diplomas legais, beleza? Então, observe uma coisa, os conselhos, a lei que criou o conselho é de 71, então você vai perceber que nasce aí fisicamente o Conselho Federal em 1973 e hoje, atualmente, nós possuímos o Conselho Federal com sede aqui em Brasília e 23 conselhos regionais. Por quê? Por que 23? Porque a região, olha só, a região norte, tá? Que possui 6 estados, ela tem 2 conselhos regionais, quer dizer, o Conselho Regional com sede em Manaus, que abarca alguns estados, e o Conselho Regional que tem sede em Belém, que pega outros estados. Então, totalizando, como a região norte tem 6 estados e as demais unidades da federação são 21, e em todas as demais tem um Conselho Regional de Psicologia, inclusive aqui em Brasília, que tem, além do Conselho Regional, tem o Conselho Federal, você pega aí 21 mais 2 dá 23. Então, nós temos ao todo 23 conselhos regionais atualmente, tá bom? Então, olha só, aí, não tem embora que eu falei, a lei seja de 71, aí veio à tona em 73. Nós temos aqui, logo no artigo 1º da lei, fala que o Conselho Regional de Psicologia é uma autarquia. Uma autarquia, entendeu? É formada pelo Conselho Federal e os 23 conselhos regionais. Ou seja, é uma autarquia, entendeu? Que engloba no seu conjunto tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais de psicologia. Autarquia distinta da autarquia criada pelo decreto de número 200, decreto federal 200 de 1967. Nesse decreto, que foi da época do regime militar, criou-se a administração indireta. Ronilson, o que é administração indireta? Compõe-se das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, diferente dessa autarquia que você conhece da administração pública indireta, o Conselho Federal de Psicologia, com os demais, que compõem uma autarquia sui generis, distinta da autarquia que você já conhece, distinta dessas autarquias de modo geral, como por exemplo, Fundo Nacional de Educação, Banco Central e assim por diante. Então, por quê? Porque essa autarquia, que é o Conselho Federal, ela vive realmente das taxas, das anuidades, dos emolumentos que recebem de todos os profissionais que exercem a psicologia no Brasil. Então, eles é que financiam o Conselho Federal e os conselhos regionais. Então, dessa arrecadação, 2/3 fica para os conselhos regionais e 1/3 para o Conselho Federal. Então, o Conselho Federal tem uma receita
garantida, porque 1/3 dessas arrecadações que acontecem em todo o Brasil, em todo o território nacional, vem para o Conselho Federal. Beleza? Então não pode se reclamar de falta de recursos. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Então, autarquia eu já sei. Autarquia sui generis, distinta da autarquia que você já conhece. É uma pessoa, é uma PJ, pessoa jurídica de direito público. Então, a autarquia, os conselhos federais e regionais são pessoas jurídicas de direito público. Eles possuem autonomia AF. O que é autonomia AF? Administrativa e financeira. Então, os conselhos possuem o quê? A prerrogativa de se organizarem, de administrar seus recursos, de fazer o quê? Tratar das suas finanças e decidirem aonde irão aplicar tudo aquilo que arrecadam, tá bom? Lembrando só que, por exemplo, os conselhos regionais estão o quê? Subordinados, entendeu? Eles estão subordinados, né, ao Conselho Federal, e o Conselho Federal está vinculado ao Ministério do Trabalho. Então a vinculação é diferente de subordinação. Então, estar vinculado, o que é vinculado? Vinculado é um controle finalístico. Então, o órgão, que é o Ministério do Trabalho, ao qual o Conselho Federal está vinculado, entendeu? Ele faz o quê? Ele controla a finalidade. Então, exerce um controle finalístico. Então, é diferente de subordinação. Então, o Ministério do Trabalho não tem ingerência sobre os conselhos, tá bem? Então, vamos para cá. Autonomia AF, finalidade ODF. O que é finalidade ODF? É orientar, disciplinar e fiscalizar. Para o decreto 79.822 de 77, a palavra que surge ao invés de fiscalizar, é supervisionar. Tá? Então, ODF, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo e zelar pelos princípios de ética, tá bom? E disciplina da classe. Ok? Então, esse zelo, zelar por esses princípios compete aos conselhos. Ok? Então, prosseguindo aí. Prosseguindo, pessoal, o Conselho Federal de Psicologia ele é o órgão superior dos conselhos regionais de psicologia. Então, está acima. Então, na hierarquia, nós temos o Conselho Federal de Psicologia e abaixo nós temos os conselhos regionais de psicologia. Então, como órgãos que vão orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, nós temos lá em cima o Conselho Federal, que ele traça os normativos, ele vai dirimir o que? Ele vai unificar os procedimentos em âmbito nacional. E abaixo nós temos os conselhos regionais que vão agir no caso completo, que vão inscrever o psicólogo, entendeu? Que vão emitir a carteira de identificação profissional desse profissional de psicologia. Então tá aí, nós temos aqui e quando isso está acima, o Ministério do Trabalho está acima do Conselho Federal? Não. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho exerce no Conselho Federal o controle finalístico. Então não existe subordinação, tá bom? Então se cair na prova que o Conselho Federal de Psicologia está subordinado ao Ministério do Trabalho, o que você vai marcar? Errado. Porque está vinculado, tá? E quem vincula exerce o controle finalístico. Então, prosseguindo aqui, já sei que o Conselho Federal é o órgão superior aos quais estão abaixo da hierarquia os conselhos regionais, que são em número de 23. Agora, prosseguindo, o Conselho Federal exerce jurisdição em todo o território nacional. Com isso, o que é jurisdição? Primeiramente, a definição. Juris, direito, dição, dizer. Então, é dizer o direito. Olha só, jurisdição quer dizer o quê? Que tudo que é feito em matéria de psicologia está, entendeu? Está o quê? Sendo observado pelo Conselho Federal. Então o Conselho Federal tem o quê? Poderá disciplina, poderá aplicar sanção, ele normatiza, ele regulamenta essa profissão de psicólogo. Então, a jurisdição do Conselho Federal é em todo o território nacional, podendo, além de baixar normativos para o exercício dessa profissão, quem descumprir vai sofrer sanções. Geralmente as sanções são aplicadas pelos conselhos regionais
E o Conselho Federal é a instância recursal. Então, se alguém, por exemplo, não concorda com uma sanção aplicada pelos conselhos regionais, ele vai recorrer a quem? À instância superior, que é o Conselho Federal. Então, o Conselho Federal faz valer as suas determinações. Por quê? Porque ele tem jurisdição, ele exerce o quê? A jurisdição, principalmente administrativa. Beleza? Então, prosseguindo aí. A sede do Conselho Federal de Psicologia é no Distrito Federal e a sede dos conselhos regionais são nas capitais aonde eles estão instalados. Então, já falei também que o Conselho Federal de Psicologia está vinculado ao Ministério do Trabalho. Aí nós temos aqui também um detalhe. No primeiro artigo do decreto 79.822 de 77, fala que o exercício da profissão de psicólogo será garantido àqueles que possuem a carteira de identificação profissional. Então, para você obter essa carteira, você realmente tem que ter um curso de psicologia. Aí é uma outra história que nós iremos tratar mais na frente. Então, observe, o Ministério do Trabalho, você chegando lá, psicólogo com a carteira de identificação profissional, porque você está inscrito, você está pagando as suas unidades, você poderá obter o que? A carteira profissional de psicólogo, que é emitido pelos conselhos, pelo Ministério do Trabalho. Então, a expedição da carteira de identificação profissional é a competência dos conselhos regionais. Tranquilo? Então, olha só. A princípio era o que eu tinha que falar para você hoje, tá? Então se liga aí nas nossas próximas aulas sobre a legislação que regulamenta a profissão, que disciplina que orienta a profissão de psicólogo no Brasil e que criou os conselhos de psicologia. Então, Ronice, eu quero fazer um curso com você, que eu estou sabendo que você está preparando um curso para quem vai fazer um concurso para o Conselho Federal de Psicologia em Taguatinga. Já me falaram. Sim, é verdade. O curso é aos sábados e domingo, manhã e tarde. Para você participar desse curso especial aí, principalmente você que vai fazer para a área administrativa, onde eu tenho 18 encontros da básica que serve para todos os cargos e 9 da específica, para você que se preparar e fazer esse curso, você tem que entrar em contato comigo pelo Zap. 91990866 ou ligar para o Aurélio 8401-7824. O curso é no Curso Equipe aqui em Taguatinga Centro. Muito obrigado aí, valeu, te aguardo no nosso próximo vídeo.